Olá, João Morandos, começando aqui mais uma videoaula no nosso canal. Antes de tudo, eu peço pra você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário lá e blá blá blá, você sabe, né? Nessa videoaula de hoje, continuando a parte de falar do setor terciário, depois de falar dos meios de transporte, nós vamos falar do comércio. O comércio mudou bastante ao longo dos séculos, isso é óbvio. É mesmo, é? Ele surgiu como escambo, ou seja, uma troca de produtos ou serviço por outros, antes do surgimento da monetarização, do comércio ali, enquanto troca de mercadoria por dinheiro, né, como meio de troca e tal, o produto era na base do escambo. Você tinha um produto, você trocava por outro produto que você não tinha, que você precisava, pelo produto que o produto que tinha, que era o produto que precisava do produto que a outra pessoa tinha, outra pessoa precisava do seu produto, que trocava pelo produto que a outra pessoa tinha. O escambo ele deu início ali com o desenvolvimento das técnicas de cultivo e do pastoreiro, ou seja, ali você tem o excedente na produção agrícola ali. A produção passou a ser maior do que a necessidade ali da própria comunidade, daquele povo ali, daquela tribo, permitindo ali então que esse excedente seja trocado, né, com outros povos de distância mais longe ali, levando a uma diversificação dos produtos, o aumento da troca, né, através do escambo. Antes da invenção da moeda de metal, diversos materiais foram usados para expressar o valor dos produtos em diferentes períodos da história de várias partes do mundo. Por exemplo, a gente teve o sal, né, que permitia ali a conservação ali dos alimentos, dos produtos ali que você precisava conservar ao longo do tempo para não estragar. Então o sal é uma moeda de troca bastante importante. Os fenícios, por exemplo, utilizava uma tinta roxa, né, de mariscos, ostras, sei lá, do litoral ali do Mediterrâneo, ali, fazendo com que isso fosse bastante valorizado, a partir ali do comércio que os fenícios faziam. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Por exemplo, a gente tem conchas que foram usadas em regiões do continente africano, né? Principalmente ali a parte de tintas, né, como uma tinta roxa de uma concha que é utilizada pelos fenícios ali no mar Mediterrâneo, entre outras coisas. Couro, bastante utilizado como meio de troca. Espadas em região onde atualmente fica a China. Sementes em regiões da América do Sul, que eram ali bastante importantes na troca. Entre outros exemplos, a gente tinha também a questão do sal, que era utilizado ali para conservar os alimentos, né, para não ter a perda dos alimentos, não estragar, você salgava, então o sal também era um meio de troca bem importante nesse período aí. As moedas de metal surgiram apenas com o desenvolvimento das técnicas de fundição, né, de fundição de metais ali. Os primeiros usos da moeda, né, datam ali do século 7 a.C. Até chegarmos ao comércio atual, que depende de diversas atividades econômicas, né, do setor primário, do setor secundário, e também o desenvolvimento de tecnologia dos transportes e das comunicações, muitas coisas aconteceu. Ou muitas coisas aconteceram, ou muita coisa aconteceu. Temos aí, de novo, o problema de língua portuguesa na nossa aula. Atualmente é comum classificar os tipos de comércio em função dos produtos vendidos, da quantidade que se vende dos produtos e do meio de compra, entre outros fatores, né? A gente vai fazer uma classificação, que é uma classificação mais ou menos, mas vamos conhecer algumas dessas classificações. Por exemplo, a gente tem o comércio varejista, o comércio atacadista, o comércio local ali, o chamado comércio eletrônico, o sistema de franquia, centros de compras e o chamado comércio internacional. Coisa pra caramba, hein, produção? As duas últimas aulas foram curtinhas, agora nessa aula aqui vou levar meia hora pra falar disso tudo aqui, ó. Faz o seguinte, busca um café lá. Tem café? Vamos começar pelo comércio varejista. Esse é o tipo de comércio que conhecemos no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana ali. Os produtos do comércio varejista são voltados para os consumidores comuns. Eu, você, ele, nós, vós, eles. Livrarias, onde vende livros, lojas de roupas, farmácias, bancas de jornais, mercearias, mercados, são exemplos desse tipo de comércio. O comércio varejista está ligado ao varejo, está ligado ali ao atendimento da população no seu dia a dia. Em contraponto ao comércio varejista, você tem um comércio atacadista. O comércio atacadista é aquele que vende muitos produtos de uma só vez, pois seus compradores são, em geral, os comerciantes varejistas. Desse modo, um comerciante pode comprar grande quantidade de um produto, com um preço um pouco mais baixo, que ele está ganhando ali em escala, e vender esses produtos aos poucos, gerando lucro. Então, fabricantes, fornecedores e distribuidores de produtos fazem parte desse mercado. Aí, para confundir a gente, o que eles inventam? Né? Você tem um atacadista e você tem um varejista. Agora você tem o atacarejo, por exemplo, que é no atacado e no varejo.
Então você vai lá nesses grandes hipermercados aí que são atacarejo, você vai lá comprar uma grande quantidade, né, para armazenar em casa, para quê? Eu não sei. Temos também o comércio local. Eu não entendi o comércio local porque o comércio local está dentro ali do comércio varejista. Então o que é comércio local? É aquele realizado por pequenos comerciantes que contam com poucos funcionários, os quais geralmente fazem parte ali da própria família. Seu principal foco é o consumidor que vive próximo dos estabelecimentos. Então aquele comércio local, de bairro, de comunidade, né? Aquela vendinha que vende de tudo, aquele comércio que tem ali todo tipo de comércio, que tem todo tipo de produto, etc. Então pequenos restaurantes ou lojas, mercearias e camelôs podem ser classificados como comércios locais. Eita porra! O próximo comércio é o comércio eletrônico, está dentro ali do atacado, do varejo, até o comércio local também pode fazer o processo do comércio eletrônico. Mas qual é a diferença do comércio eletrônico dos anteriores? É aquele realizado pela internet. Neste momento, por exemplo, você está consumindo essa aula, mas não está pagando. O YouTube está colocando ali comercial para você assistir e não está me pagando. Todo dia tem uma merda. Também chamado de e-commerce, é bastante recente quando comparado aos demais modelos de comércio. As vendas online podem ser feitas em lojas virtuais, redes sociais ou sites, sendo que loja virtual, rede social, site, hoje está tudo misturado, né? Com a pandemia de Covid-19, lembra da Covid-19? Não. Esse tipo de comércio cresceu muito no mundo todo, em razão principalmente da necessidade dos períodos que a gente vivia ali de isolamento social. Que você continua vivendo isolamento social porque você não tem amizade, ninguém gosta de você e você está em casa agora deprimido, depressivo, assistindo essa merda dessa aula. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Todo comércio é profundamente relacionado aos meios de transporte. O comércio eletrônico une ainda mais essas duas atividades, pois o consumidor raramente busca ou retira o produto que comprou pela internet. O produto chega até nós, né? Este é entregue por empresas de correio ou transportadoras. Então você tem desde a entrega de produtos físicos que a gente compra, né, até a entrega de remédio e alimentação, como por exemplo aqueles que contratam motociclistas para entregar alimentos como presente na fotografia a seguir. Por exemplo, iFood. Você tem lá a galera na moto, sabe como é que é motoboy vida louca. Os caras fazem entrega aí numa velocidade absurda. Quando você pensa, o negócio já tá na tua casa, né? Acertou! Então temos aí na fotografia. Continuando aí, temos agora a franquia. Franquia que é algo também moderno, né? Bastante comum na nossa atualidade, que é quando um comerciante compra os direitos de vender certos produtos de outra empresa, quando ela já é reconhecida no mercado consumidor. Por exemplo, você vai consumir no McDonald's, tem McDonald's aí na sua cidade? Quando você vai lá no McDonald's, você tem o dono do McDonald's local lá, ele comprou, ele montou a loja dentro dos padrões colocados pela empresa, que vem lá nos Estados Unidos, e ele vende lá o famoso Big Mac dentro daquele padrão. E aí ele paga pelo direito de vender, né, aquele produto ali daquela franquia, utilizando aquela marca, aquelas cores e etc. As franquias de uma empresa franqueada devem ser muito parecidas, de modo que seja fácil identificar a empresa matriz. Ou seja, McDonald's é McDonald's em qualquer lugar do planeta, se não de qualquer lugar do universo. Para isso existem rígidas normas visuais. McDonald's você vai ver lá amarelo, se bem que McDonald's agora mudou, agora tá cinza, agora McDonald's depois que atingiu 50 anos de idade virou um tiozinho chato pra caralho. Para isso existem essas regras visuais, essas normas visuais de atendimento e até de plano de negócio, né? Um exemplo muito conhecido são as redes de fast food. Falei agora McDonald's, você pode ir, por exemplo, na Subway, aí você vai lá pedir o sanduíche lá, 15 centímetros ou 30 ou 15 centímetros você vai lá, tem tudo lá, né? Que mais aí dessas grandes redes de fast food? A Burger King, também bem famosa aí nesse ramo de hambúrgueres. Então você tem aí bastante empresas nesse segmento. Centro de compras, vamos lá. Centro de compras nada mais é do que a tradução dos famosos shopping centers. Os centros de compras são constituídos de grandes prédios que abrigam uma quantidade muito grande de lojas, né, muitas delas lojas famosas, e geralmente contam com espaços como restaurante, cinema, entre outros serviços. Chamado de shopping centers. Isso me irrita!
Esses centros existem no Brasil, especificamente em São Paulo, desde 1966, quando foi criado o primeiro grande shopping ali de São Paulo, sendo que o primeiro a ser instalado no mundo foi em 1953, nos chamados Países Baixos. Se você não conhece, é a antiga Holanda. Então hoje é bastante pulverizado, não sei quantos shopping centers, mas depois a gente vai falar só de comércio no Brasil, e aí a gente vai estudar essa merda. Mas você tem a questão ali dos famosos shopping centers. Hoje em dia, quase toda cidade já tem um ali. Tudo bem que em cidade pequena lá tem uma galeria lá com 4, 5 lojas lá e o bar do seu Chico, o pessoal chama de shopping center, que também aí é muita sacanagem. Aqui temos a imagem do shopping center, ó. Parte de cima aqui, os caras deram uma borrada para não aparecer as marcas, né? Também vai pra internet também, não pode aqui. Pô, você que borrou ali para não aparecer as marcas? Ah, você já catou assim na internet? Mais fácil, né? Conforme de produção. Então você tem ali, mostrando ali o centro de compra. Então vai ter livrarias, lanchonetes, restaurantes, lojas de roupa, loja de departamento, que vai vender televisão, colchão, etc e tal ali. São esses tipos de comércio aí. Aí a gente tem o chamado comércio internacional. O que é comércio internacional? Comércio internacional é aquele que ocorre além da fronteira dos países. Quando o comerciante compra, por exemplo, os fabricados em outros países para vender no Brasil, digamos que ele importa essas mercadorias para vender aqui. Quando o comerciante vende para a empresa ou consumidor de outros países, dizemos que esse comerciante exporta esses produtos ou mercadorias. A gente está falando do comércio internacional entre os países. Geralmente não é um comércio de varejo, né? Geralmente são atacados ali, alguma coisa específica que cobre grandes quantidades, que vem pelo transporte rodoviário que você estudou a passada ali nos cards. Complicou. Muitas vezes os governos dos países fixam taxas que devem ser pagas ao importador ou ao exportador dos produtos e fazem acordos e configuram os chamados blocos de países com interesse comum. O Brasil, por exemplo, segundo o Banco Mundial, tinha como principais parceiros comerciais de exportação, onde o Brasil mais vende seus produtos. China e Estados Unidos exportando principalmente soja, petróleo bruto e minério de ferro. Ou seja, o Brasil não exporta produtos tão legais assim não. É verdade. No mesmo ano, os principais países cujos produtos eram importados pelo Brasil eram a China, Estados Unidos, Alemanha e Argentina. Os produtos mais exportados foram derivados de petróleo. Ó, você vê como o Brasil é um país burro. O Brasil exporta petróleo bruto e compra óleo diesel, gasolina, etc. Em vez de refinar aqui, ele vende o petróleo mais barato e compra os derivados de petróleo mais caros. Peças de veículos, que a gente fabrica aqui, a gente só monta e compra as peças todas de fora. Circuitos eletrônicos, para fabricar os produtos aqui dentro, já que chip, tecnologia, placas de circuito, essas coisas avançadas no nosso país é pobre. A gente não fabrica isso aqui dentro. E agrotóxicos, a gente tem grande produção agrícola, a gente compra os agrotóxicos de fora e mata todo mundo que está aqui dentro. Vamos analisar no mapa a seguir o panorama mundial de comércio na atualidade. A produção, eu acabo de falar, analisar o panorama do comércio no Brasil na atualidade, você me põe um mapa de 2013, já faz mais de 10 anos. Está desatualizado. Aqui a gente tem, por exemplo, onde está de verde. É o comércio realizado com outras regiões do planeta. Onde está de laranja é o comércio realizado dentro da região. Então, assim, na América do Sul e Central, a gente faz muitas trocas comerciais com outras regiões do planeta e faz poucas trocas comerciais entre os países da próprio continente. A América do Norte, meio a meio. A Europa faz muito comércio dentro do próprio continente e menos com países de fora do continente, devido a, por exemplo, o bloco econômico que a gente chama de União Europeia. A África, obviamente pelo seu continente mais pobre, tem pouca troca comercial entre os países dentro do continente e muita troca comercial com os países de fora do continente. E o Oriente Médio, junto com os países de fora, porque é basicamente exportador de petróleo, Rússia, exportadora de petróleo e gás natural, e o leste, sudeste, asiático e Oceania ali está mais ou menos também ali no meio a meio. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje, tá? Já pedi para você se inscrever no canal, não vou pedir de novo, mas já pedi, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário lá, e até a nossa próxima aula.